Olá, senhoras e senhores, senhores presidentes de várias nações, principalmente o meu presidente do Brasil, com muito orgulho, Jair Messias Bolsonaro, e o vice-presidente Mourão, que eu venho agradecer eles estarem preservando as riquezas do Brasil para o nosso Brasil. Eu sei que todos que moram na Europa, os brasileiros, têm vontade assim de estar na Europa, país mais desenvolvidos do que o Brasil, mas têm a vontade de estarem juntos numa comunidade. Então eu quero primeiro dizer quem eu sou. Eu sou da área da ciência, eu sou dentista e bucomaxilofacial. Eu trabalhei em vários hospitais no Rio de Janeiro, tanto na Zona Sul quanto nas favelas. Eu tinha meu consultório particular em Ipanema e eu estudei em várias universidades, tanto brasileiras como a UFJF, a PUC no Rio de Janeiro. Eu estudei na Fluminense, em Niterói, mestrado, e nas universidades americanas, New York University, Miami University, Loma Linda University. E participei de vários eventos no mundo, porque eu introduzi junto com os argentinos Raul Barragán, Sérgio Dutrey e Raef os implantes ósseo-integrados e fomos um dos primeiros do mundo a fazer congressos e a participar de congressos. Mas a arte também fazia com que eu mesmo fazendo tudo isso, eu sempre fui designer de joias pelo meu amor às energias das pedras. Eu trabalhava muito, fazia muitas cirurgias e a forma de eu relaxar era caminhar na praia, ver as belezas de Deus, sentir o sol em minha pele, que ele é revitalizante, e também trabalhar com as pedras como Saint-Germain fazia, com amor à beleza delas. Então eu me dividia entre a arte e a ciência, por isso que eu fazia lindos sorrisos juntando a arte e a ciência. Eu recebi vários prêmios, como Dentista do Milênio, Dentista do Século XX, Excelência Profissional, Medalha Alberto Seib. E obrigada a todos que me deram esses prêmios. Eu recebi convites da Rio de São Paulo, da Associação de São Paulo, para participar de vários eventos, inclusive em Hong Kong. Participei de eventos milhares em Nova York, Miami. E saí naquela revista maravilhosa, Iola Magazine, um bracelete meu e um vestido do Karl Lagerfeld, a Torre Eiffel atrás, lógico, na França. A França é um país que eu amo muitíssimo. Desde que eu fui lá, minha primeira vez, eu era novinha, recém-formada, queria conhecer Nova York e Paris. Eu senti quando eu cheguei em Paris que eu já havia morado lá em outras vidas. Quando eu cheguei no Palácio de Versailles também eu me senti como se eu conhecesse tudo. Quando eu cheguei em Mônaco, então a primeira vez, as lágrimas desciam dos meus olhos. E eu imaginava que eu já havia morado em Mônaco, que é o paraíso do mundo. Mônaco, aqui está Beausoleil, o Morro dos Anjos. Aqui perto está a Suíça e aqui perto está a Itália, nos Alpes. Então, com meus sonhos de artista, com a minha criatividade de artista, no dia do aniversário, 27 de julho deste ano de 2021, enquanto todos estavam desesperados, eu queria dar de presente ao meu anjo astronauta Leon, que é personagem do primeiro livro que eu escrevi sobre física quântica, de uma forma lúdica para criança, mas também que serve para todas as idades. E para a minha lua fadinha Noel, eu criei um presente assim, que eu queria que fosse fantástico. Não só para dar de presente a ele, como para todas as pessoas que amam a ciência, que amam as artes, que amam as belezas do Brasil. Como a minha filha, que é minha modelo, sempre foi, ela
é a capa do meu livro novo, que eu estou terminando agora, o último capítulo, que é o novo caminhar, o planeta Terra e o novo caminhar em espiritualidade, em física quântica, em consciência, elevação da consciência, né? Rejuvenescimento, porque os camas médios breves estarão entre nós. E eu também falo do amor incondicional. Ou seja, eu falo no livro daquilo que iria acontecer. Eu comecei a escrever o livro há 3 anos e meio atrás. Quer dizer, agora já tem mais tempo, já são 4 anos e meio atrás. O título anterior era Planeta Terra, Salvação com os Anjos. E eu vim ao Brasil para editar o livro com o ministro Weintraub, que agora não está mais no Brasil. Acho que ele está em Boston, não tenho certeza, ou Washington. Ou seja, deu um problema com a saída dele. E eu, quando vi a Operação Storm, eu resolvi reescrever o livro todo e mudar o título, que antes era o Planeta Terra, Salvação com os Anjos. Aí eu resolvi mudar toda a ilustração, porque eu tenho 4 livros escritos sobre física quântica e todos eles eu ilustro com as minhas pinturas e com as minhas esculturas. Eu digo para vocês que eu tenho inspiração pleiadiana. Por quê? Quando eu vi que a odontologia não ia progredir mais além dos implantes ósseo-integrados e as novas tecnologias que eu trouxe de Nova York para o Brasil sobre a aparência, ter um sorriso sempre lindo com as porcelanas, com as facetas, além dos implantes, ou seja, a estética. Eu já tinha trazido de Nova York para o Rio de Janeiro as técnicas mais avançadas, para termos um sorriso lindo. Então eu pensei, agora eu tenho que buscar outras coisas na vida. A minha filha tinha acabado de se formar em Nova York, na School of Arts em filme. Ela também fez artes, ela fez fotografia e fez decoração em Nova York. E nós fizemos 8 filmes que eu maravilhei com o cinema. Falei, uma forma de salvar o planeta é fazer filmes maravilhosos para colocar mensagens subliminares na população para evoluírem em consciência, em amor incondicional e termos uma nova terra. Isso foi em 2008. Não, 2006 que ela se formou. Então, eu fechei o consultório e fui fazer exposições das minhas artes. E eu pintava, não sei porquê, depois que eu vi, no dia 3 de janeiro, na madrugada, às 2h30 da manhã, eu já estava com tudo pronto para ir para Miami fazer exposições. Eu vi 7 naves lindas doiradas no céu de Ipanema. Acordei com as luzes, abri as janelas e olhei extasiada aquela maravilha. Eu pensei que o céu tinha mudado, que eram luas, porque elas não se mexiam, estavam paradas, com aquelas imensas luzes douradas. Naquela época o celular não tirava fotos, foi em 2007 isso. Então, era a madrugada de 2007 para 2008. O que aconteceu? Eu pensei, não vou mexer nas malas que já estão prontas para fotografar, porque amanhã o céu vai estar igual, o céu mudou. Agora nós temos, em vez de uma lua, nós temos 7 luas. E como era de madrugada, eu não quis ligar para ninguém para que vissem. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer exposições, eu só senti a vontade dos novos quadros, eu pintar seres de cabelos imensos, dourados, prateados, pele clara e olhos azuis. Eu já tinha pintado os quadros na inspiração da física quântica, ou seja, um rosto de mulher no meio das flores e o cabelo se misturando, um ser no Central Park se misturando com as árvores, explicando que nós todos somos um no universo da vida. E os seres que eu pintava nos céus eram de cabelos imensos, dourados ou prateados. E a partir daí, eu me intitulei de artista quântica. E eu recebia vários convites para expor em Miami, para expor nos Hamptons,
para expor em Nova York, Las Vegas, West Palm Beach, eu expus no prédio do Trump Tower. Ou seja, eu me tornei famosa rapidamente por me intitular de artista quântica. Só que nas exposições todo mundo me perguntava o que era a física quântica. Aí eu recebi um convite do Banco UBS para fazer uma exposição em Miami que eles fazem a Art Basel. Mas eu pensei, eu vou direto na Suíça, porque teve aquela crise imobiliária e eu fui na Suíça e procurei o Banco UBS lá em Basel. Então o diretor cultural, ele falou, pode trazer todas as suas obras para a Suíça, que nós faremos exposições em todas as capitais, em todas as branches do banco, e a sua filha, que é cineasta, fará um filme. Quanto você precisa para o filme? Eu já tinha uma ideia de orçamentos, porque eu nunca consegui a Lei Rouanet. Então, todos os filmes da minha filha, os 8 que ela fez para formar, eu participava junto com ela em tudo, cenário, às vezes eu era artista, eu dirigia caminhões imensos na neve, com equipamentos, então eu pagava todos os filmes dela, eu sabia o quanto custava, porque a Lei Rouanet eu nunca consegui nem preencher o formulário, pedi ajuda das pessoas, não conseguia, ou seja, eu sabia, então eu pedi 30 milhões de francos suíços, e ele falou, fechado, manda suas obras todas no navio para Basel. E eu mandei. Nesse inteirinho, uma garota brasileira apareceu nos canais de televisão internacionais dizendo que ela tinha sido atacada pelos neonazistas na Suíça e que ela tinha perdido o bebê, que ela estava grávida e que ela tinha sido retaliada por eles. O antigo presidente do Brasil, aquele antes da Dilma, que sinceramente nem o nome eu gosto de falar, ele brigou com o governo da Suíça para que desse uma indenização milionária à garota. Todos sabem disso, porque todos devem ter visto na televisão, porque saem em todas as televisões. E no final, o pai da garota chegou na Suíça e falou que a filha era doente, ela foi hospitalizada e provou-se que ela nunca esteve grávida, que ela se retaliou. Mas então o Banco UBS cancelou o meu projeto. O que eu fiz? Na hora eu entrei em desespero, porque eu estava mediante uma crise financeira e eu estava salva com o projeto. Só que foi tudo cancelado por causa daquele presidente que agora pretende retornar, como eu não sei, porque os Pleiades não deixarão. Eles estão salvando o planeta. Os Pleiades é que estão salvando a guerra para a salvação do planeta Terra. Depois de anos já na Europa, morando lá, eu descobri que os seres que eu pintava eram Pleiades. Eles vieram das estrelas, Pleiades. E eles querem agora transformar o Brasil, querem transformar todos os países, querem transformar o globo terrestre na 8ª estrela pleiadiana, indo para a 5ª dimensão e limpando o planeta terminantemente contra aqueles que são maléficos, que são ignóbeis, que são corruptos. Então, mediante tudo isso, no dia do aniversário do meu anjo astronauta Leon, eu criei uma cidade mágica. Aí primeiro eu achei essa de Vincent Callebaut, que ele criou, inspirada na Vitória Régia da Amazônia, para colocar uma cidade nas águas quando tivesse uma época difícil como essa agora, para salvar pessoas. Depois eu encontrei essa de Tsvetan Toskov, que agora mora em Londres. E os dois são oriundos de outros países, mas esse mora na França, o Vincent Callebaut, e o Tsvetan Toskov mora na Inglaterra, em Londres. Então foram as ideias das cidades futuristas que eu tive para criar nos Alpes, entre a Suíça, a França, Mônaco
e também a Itália, que é um país que também eu fiz muitas exposições, ou seja, 4 países unidos ao Brasil com as riquezas imensas do Brasil, fazermos uma cidade do cinema, uma cidade das artes, uma cidade da astronomia, uma cidade de altas tecnologias Tesla, com Elon Musk participando. Ele está fazendo todas as tecnologias Tesla. Escondidas de nós, ele está fazendo agora prática dessas tecnologias, ele está fazendo maravilhas, e tem pessoas duvidando dele, sabendo que os DNAs dele são de Tesla e que ele herdou, assim como o presidente dos Estados Unidos, não esse agora, o outro é esse que vai retornar, né? O senhor loirão, temos que falar assim, senão o YouTube bloqueia, mas que inclusive eu conheço pessoalmente, porque eu já morei próximo a ele e fazia cursos de business online com ele. O senhor, vou falar, Trump, o sobrenome. Inclusive, eu fui a primeira a associar na campanha do nosso presidente do Brasil, os dois, por eles terem a mesma personalidade. E com a vitória dele, em breve, nós poderíamos nos unirmos e fazermos coisas grandiosas com os Pleiades, como já está sendo feito, mas não está sendo mencionado, porque primeiro a Trust Social Media dele tem que ser lançada para as verdades poderem serem ditas. Então, queridos amigos, queridas amigas, senhoras, senhores, seres da minha essência, do meu coração, presidentes, eu quero esse projeto pronto para nós recebermos aqui os nossos salvadores do planeta, os Pleiades. O projeto está escrito, são várias páginas. Neles teremos todas as altas tecnologias e os estudos, principalmente estudos da matemática, que quando a minha filha estudou na Rudolf Steiner School, as matérias importantes eram aprender línguas, pelo menos 2, matemática, que nada se faz sem a matemática, tudo que Deus construiu em todos os universos dele foram baseados na matemática, assim como Tesla, tudo que ele fazia era primeiro em pensamento baseado na matemática, quando estava tudo pronto na mente, que ele colocava no papel. E são 6.000 tecnologias mais ou menos escondidas de nós, que agora com Elon Musk estão sendo colocadas à prática, e junto com eles, que essas tecnologias vieram deles. Breve teremos as camas médias, não só aqui, como era meu sonho, como no Brasil, como em todos os países. Elas já estão quase prontas para a humanidade se salvarem daquelas decisões errôneas de se alimentarem mal, a provocarem doenças. Eu nunca comi carne, eu nunca tomei leite toda a minha vida, desde que eu nasci. Eu passava mal, eu recusava, até que meus pais desistiram e me deixaram viver sem carnes e sem leites. A minha alimentação, meu pai era fazendeiro em Minas Gerais, no Brasil, é basicamente a base de frutas, oleaginosas, leguminosas, muita água de coco, muito coco. Então, o chocolate, para liberar serotonina, oxitocina, dopamina. Ou seja, as alimentações humanas eram errôneas. Então, durante essa situação que nós estamos vivendo, eu fiz um site, que estará na descrição do vídeo, sobre alimentações oleaginosas, leguminosas, salgadas, e fiz outro dos chocolates gourmets com as oleaginosas também. Então eu fiz outro site sobre as minhas artes quânticas, que eu comecei a fazê-las em 2007. Eu comecei a pintar os Pleiades, sem saber que eles existiam, em 2008. Ou seja, eu não vendi os quadros, porque teve aquela confusão com o presidente na época do Brasil e com o governo suíço, e ficou declarado que a garota tinha mentido por uma questão, né?
Ou seja, vocês sabem, não preciso dizer o resto. Mas então, agora a solução é o seguinte: eu tenho 4 livros